Saudamos os irmãos com o Pai do Senhor, estamos aqui mais uma vez em seu programa EBD em Estudo. Sou o professor Isaías Nascimento, estou aqui com o professor Diego Moraes. Diego, estamos aqui para conversar, né, Diego? Mais uma lição das escolas bíblicas dominicais, lição essa de número 4, que tem como título O Corpo como Templo do Espírito Santo. Que responsabilidade, hein, Diego? Nós temos aí templo e morada do Espírito Santo. Meu querido, esse programa vai ao ar aqui da Igreja Assembleia de Deus, Congregação, Bairro Boa Esperança. Temos o nosso pastor coordenador, o pastor Georgen Silva, Parnamirim, Rio Grande do Norte. Você é nosso convidado para interagir conosco, para fazer aí participante desse programa, do seu convívio social, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela gloriosa palavra do Senhor, porque esse é o nosso intuito. Levar a palavra de Deus a toda a criatura, e esse programa é apenas mais uma grande ferramenta para este fim. Meu irmão, estamos dando início, como já falamos em aulas anteriores, a mais um trimestre, esse bastante interessante, este trimestre teológico, é verdade? Nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Essa é a nova lição a qual nós estamos fazendo aí análise, o estudo. Vamos fazer todas as lições, se assim Deus nos permitir. Meus queridos, o texto áureo está lá em 1 Coríntios 6:19, que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O apóstolo Paulo deixa esse ensino e essa interrogação para a nossa reflexão. Na verdade prática diz assim: ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos, na maneira como tratamos, na maneira que nós nos conduzimos nessa terra. Nós, como templo e morada do Espírito Santo, temos realmente que refletir aquilo que há dentro de nós, que é a luz divina, a luz do Espírito Santo. Meus irmãos, a nossa base, nossa lição, como nós deixamos sempre bem claro isso, está lá, que é a leitura bíblica em classe, está lá na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, capítulo 3, 16 e 17, capítulo 6, 15 a 20. É necessário, meu querido professor, você que está vendo este programa, que você faça na íntegra essa leitura na sua classe, para que todos saibam ali da onde foi tirado todo esse estudo, toda essa lição. Meus queridos, vamos dar entrada agora na nossa lição propriamente dita. Vamos falar agora sobre essa introdução que vai nos trazer, com certeza, valiosos ensinamentos. Diz assim: na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Aquilo que era incorruptível, agora o pecado passa a ser corruptível. Aquilo que era imortal, com o pecado, infelizmente, passa a ser agora mortal, ok? E o homem perde totalmente ali a presença de Deus em sua vida. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção da nossa matéria corpórea, ok? Contrariamente ao que tem também havido aí, até mesmo dentro aí em contextos cristãos, digamos assim, que diz que ensina que o corpo para Deus não significa nada. Isso não é verdade, ok? Deus realmente constituiu o homem de corpo, alma e espírito e vai requerer esses três elementos na eternidade do homem, ok? O corpo do homem, ele tem tanto valor para Deus como a alma e como o espírito, porque foram todos constituídos para a glória de Deus. Diz assim: nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Venha conosco, que você possa ser abençoado, Diego, com essa lição nessa noite.
Amém. E no primeiro tópico da nossa lição de hoje, nós vamos ver o corpo, propriedade e habitação divina. O primeiro ponto desse tópico, comprado e selado. Eu quero começar lendo o que disse aqui o comentarista no primeiro parágrafo. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo, nós vemos o comentarista se aprofundar no que o apóstolo Paulo fala sobre o fato de sermos templo e morada do Espírito Santo. Nós vemos que Paulo, como nenhum outro, explorou essa analogia, queridos. Jesus falou que o Espírito de Deus habitaria em nós. Ele soprou sobre os seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Mas foi o apóstolo Paulo que se aprofundou nessa analogia de sermos comprados, selados e, portanto, templo e morada do Espírito Santo. Nesse primeiro ponto nós vamos ver essa realidade. Paulo repete isso em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, Efésios também, ensinando essa realidade. O Espírito Santo, além disso, também é apresentado como o penhor. Nós sabemos que o penhor, como na época de Paulo, ainda é até os dias de hoje. Você entrega para um credor como a garantia de que você voltará. Ele também usa essa figura. Então, nesse primeiro ponto, nós vemos aqui o comentário da lição nos lembrar da realidade, queridos, de que nascidos de novo, nós agora somos comprados, selados e temos conosco a presença do Espírito Santo de Deus. Fomos vivificados espiritualmente e agora carregamos conosco esse penhor ou esse tesouro em vasos de barro. O comentarista ainda fala aqui no finalzinho do primeiro ponto, enganam-se os que dizem que Deus quer apenas o coração. E aqui é citado 1 Tessalonicenses 4:4, onde nós vemos que é necessária a santificação de corpo, alma e espírito. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós vemos a importância da santidade, assim como o fato de que nós fomos comprados para carregar em nós esse tesouro inefável, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então, com isso, chegamos agora no nosso segundo subtópico desse primeiro tópico, onde estamos falando sobre o corpo como propriedade da habitação divina. Porém, meus irmãos, como nós sabemos, né, professor Diego, para que nós possamos ser propriedade de uma pessoa divina, nós temos que ser também lavados e remidos por outra pessoa divina, que é o sangue de Jesus. Só assim nós estaremos aptos a receber e sermos moradas do Espírito Santo. Veja como a importância de nós passarmos por essa justificação pelo sangue, para que possamos ser habitação e morada do próprio Deus, o Espírito Santo. Diz assim o nosso segundo subtópico, não sabeis vós, o apóstolo Paulo pergunta, e é uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde essa pergunta que ele faz. Ele diz que os coríntios, eles, apesar de toda aquela situação que envolvia aquela igreja, mas eles eram ainda carnais. Que eles usavam o corpo de maneira realmente desordenada, de maneira equivocada em relação à santidade. E para que eles fossem realmente corrigidos com isso, o apóstolo traz esse grande ensinamento, dizendo que o corpo do homem é templo e morada do Espírito Santo e que tem que ser conservado assim até a redenção completa da carne. É um ensinamento que vem até todos nós também em nossos dias. Temos que preservar, meus irmãos, nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo. Temos que usá-lo em santidade ao Senhor. Aqui o nosso autor, ele traz a questão também de Adão e Eva, ok? Quando eles antes usavam apenas uma cobertura muito sensível. Quando o pecado acontece, Deus ali os cobre de pele. Veja a importância
da cobertura do corpo, Deus os cobre de pele porque eles estavam vendo a sua própria vergonha. Claro que isso tem outras acepções também, ok? Porém, a questão da nudez do corpo fez com que Deus os cobrisse ali de pele, e isso nos traz um ensinamento espiritual também, que quando eu negligencio essa questão da cobertura do meu corpo, eu estou em descumprimento com aquilo que Deus quer para mim. Aqui o nosso autor diz que a questão da indumentária também é muito importante nesse contexto, da santidade do corpo. O corpo do homem e da mulher não foi feito para estar exposto, para que sirva agora como objeto de cobiça. Deixa isso muito claro, o nosso autor aqui, mas que seja realmente um objeto para a glorificação de Deus e trabalhado na santificação diária que o Espírito Santo de Deus em nossa vida, uma vez habitando em nós, produz em cada pessoa, em cada crente. Exatamente. E agora no terceiro ponto, nós vamos ver propriedade e domínio. Achei muito importante e profundo esse ponto aqui, nós lembrarmos que são duas coisas diferentes. O comentarista começa dizendo: o detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio. É o próprio Paulo que fala que se nós andamos no Espírito, vivamos também em Espírito, né? E aqueles que são nascidos de novo, filhos de Deus, agora são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E por que nós falamos isso? Nesse ponto, querido, nós precisamos entender que receber o Espírito Santo é só uma parte do processo. É preciso que, depois de receber o Espírito Santo, nós também transfiramos o domínio das nossas escolhas e vida para o Espírito Santo de Deus. Então, nesse ponto aqui, o apóstolo Paulo, explorando essa realidade, nos leva à compreensão de que é possível ter o Espírito Santo de Deus e ainda possuir reservas das escolhas que eu faço. Então é por isso que nesse ponto o comentarista chama atenção para esse fato. Uma vez que fomos comprados pelo sangue de Jesus, somos propriedade. Sim, verdade. E porque nós nos rendemos a Cristo, somos propriedade. Mas aí inicia o processo de entrega para o domínio do Espírito Santo. Nós precisamos ter essa clareza, queridos. Na verdade, muitos cristãos passam uma vida inteira conhecendo a Bíblia, sem se sujeitar a ela. Conhecedores capa a capa. E esse exemplo nós encontramos não só dentro das igrejas evangélicas, mas também, lembre-se, há pessoas lá fora que conhecem a Bíblia. E o que diferencia, e esse ponto por isso é tão fundamental, o que diferencia quem conhece? Um pastor certa vez disse que conhecimento sem vida prática é só entretenimento. Então, nesse ponto, precisamos refletir o quanto nós estamos sujeitos ao domínio do Espírito Santo, o quanto nós entregamos para Ele das nossas vidas, porque já somos suas propriedades. Mas ainda cabe a nós a entrega e a sujeição à palavra de Deus. Nós podemos conhecer um versículo de cor e salteado. Talvez citar ele em português, conhecer palavras dele em hebraico, em grego, mas isso não vai fazer diferença nenhuma se esse conhecimento não me tornar mais obediente, mais sujeito ao Espírito Santo. E no último parágrafo aqui, o comentarista diz isso: quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Estamos falando de corpo, alma e espírito. Nós vamos tropeçar às vezes, ofender a santidade de Deus, mas se estamos sujeitos, nós vamos passar pelo processo de cura e restauração, pelo arrependimento. Glória a Deus, meus irmãos. E com isso, nós chegamos agora no nosso segundo tópico da nossa lição. Finalizamos o primeiro tópico, eu vou só repeti-lo aqui, o geral.
tema geral desse primeiro tópico, que falamos sobre o corpo como propriedade da habitação divina, né? Vemos a palavra-chave desse primeiro tópico, que é templo, não é isso? Templo, aí a gente vai ver alguns sinônimos também nesse aspecto, tabernáculo, casa, morada, onde habita o Espírito Santo de Deus. Temos uma sinopse que diz assim: o corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como templo, onde o Espírito Santo habita. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso segundo subtópico diz assim: o corpo como tabernáculo, ok? Aqui nós usamos a figura, certo? Aquilo que era visto no Antigo Testamento, onde tínhamos o tabernáculo, onde ficava ali dentro a questão da arca do concerto, que simbolizava dentro, veja só, dentro do tabernáculo, um lugar separado, um lugar santificado, simbolizava ali a presença do Deus Altíssimo entre o povo. Então, o apóstolo Paulo, diz aqui o nosso autor, também o apóstolo Pedro, usam essa figura de linguagem para simbolizar aquilo que nós somos hoje, aquilo que era antes, algo que apenas simbolizava a presença do Senhor, ali na arca do concerto, dentro daquele tabernáculo, dentro daquele lugar santificado. Hoje nós temos agora, na prática, verdadeiramente, isso acontecendo dentro de nós. Nós não temos uma mera simbologia, uma representação, mas sim temos a verdadeira presença pessoal de Deus num tabernáculo que somos nós mesmos. Então veja, se naquele contexto do Antigo Testamento, aquele lugar era um lugar santíssimo, Deus, não era isso mesmo? E coisa se estiver errado, mas era um lugar santíssimo, em que o sumo sacerdote entrava lá, não era assim, não, ele tinha todo um ritual a ser seguido, tinha os momentos exatos e certos para ele fazer a entrada naquele local. Existia todo um trabalho realmente para que o homem pudesse adentrar ali a presença do Deus Altíssimo, simbolizado ali pela arca do concerto. E hoje não é diferente. Hoje nós temos essa presença realmente física do Senhor em nós mesmos, de forma agora espiritualmente falando, ok? Por isso nós devemos, tal como a figura, tabernáculo, tratar hoje o nosso tabernáculo também de maneira realmente muito séria, tendo essa real compreensão que nós somos aquilo que figurava antes, nós somos hoje em pessoa, que é a morada, a presença verdadeira e real do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que aliás é a grande marca da salvação. Se você quer saber se você é salvo, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você é salvo na pessoa de Jesus. Correto, é isso mesmo. E no segundo ponto nós vamos ver tabernáculo e tricotomia. Essa é uma palavra que tem aparecido muitas vezes e vamos ainda ver muitas vezes nesse trimestre, porque tricotomia, queridos, faz uma referência ao título da revista desse trimestre. A nossa realidade tripartite em corpo, alma e espírito. Para a gente fixar aí, lembrar que esse tri vem de três, né, do grego, e tomia de corte, né, tomes, e se você lembrar bem, vai se recordar que cirurgias geralmente terminam com, né, esse mesmo sufixo. Por exemplo, mastectomia, então, é uma referência a corte. Então, nós somos cortados em três partes, e daí o termo tricotomia. Então, o comentarista da lição nos faz lembrar que a nossa tricotomia está representada no tabernáculo. Se você lembrar bem da estrutura que tínhamos lá, em linhas gerais, era o pátio do templo, onde havia o altar e a mesa de bronze para purificação inicial. E nós vemos que essa é a parte pública, parece fazer referência ao que as pessoas veem de fora. E é também onde eu adoro ao Senhor. Quando nós adoramos, fazemos isso publicamente. E essa parece ser a referência ao tabernáculo. Da mesma forma, nós temos a parte do santo, que já é interna, parece se referir à nossa alma.
e é lá que acontece boa parte dos rituais, os pães da proposição, o menorá, o candelabro está lá representando a presença de Deus, né, com o nosso eu interior. O candelabro não fica fora do tabernáculo, fica dentro, né? Então, essa analogia segue, nós ainda temos o Santíssimo. Então, essas três partes parecem ser uma referência à parte externa ou corporal, visível, né? Palpável para quem passa por fora do tabernáculo, o pátio, o corpo, o santo, a alma, onde nós temos um encontro com a presença de Deus, e o Espírito sendo o Santíssimo. Essa parece ser a analogia representada na realidade do tabernáculo. É lá no Santíssimo, onde de fato habita a presença visível de Deus e onde ficam guardados os referenciais para o seu testemunho. Parece que estão lá os símbolos desse relacionamento. A vara de Arão, o pão que caiu do céu, o maná, estão lá, né? E as tábuas do mandamento. Perceba, queridos, que aqui acontece nessa analogia algo muito maravilhoso. As tábuas poderiam ficar do lado de fora, para que todo mundo que passasse por fora visse e recordasse. Sim. Ou ainda no santo, para que o sacerdote sempre recordasse. Mas Deus disse não. É no Santíssimo. E é dentro da arca. E isso fala para nós, queridos, que o relacionamento que Deus quer de nós não é lá no pátio. Não é só para as pessoas verem. Não é em nível superficial. Não é para o cumprimento dos rituais somente no santo. Mas é lá, no Santíssimo. Ou seja, uma proposição sincera e tão profunda e íntima que o cumprimento dos mandamentos de Deus vem em função do relacionamento que Ele tem conosco. Glória a Deus, meus irmãos, que maravilha, né? Aleluia. Se você ainda não é templo morado do Espírito Santo, você é convidado a ser nesse momento, porque Jesus, Ele quer isso para você, Ele quer habitar em você, Ele quer um relacionamento. Também diz sobre esse relacionamento, não é isso, Deus? Diz sobre relacionamento. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo, pessoal com você. Você precisa realmente crer na pessoa bendita do Senhor Jesus para que possa receber essa tão grande dádiva que é ser templo e morada do Espírito Santo. E ser guiado por Ele também, que é o tema aqui do nosso terceiro subtópico. O nosso autor diz que um tabernáculo guiado. Então ele diz que outra lição nós podemos observar e fazer essa analogia, ok? Daquele tabernáculo antigo, né? Vamos colocar assim, com esse tabernáculo hoje, que é o nosso corpo, a nossa matéria, é a questão que a nuvem ali ficava sobre o tabernáculo e o povo só se levantava e continuava a sua jornada pelo deserto a partir do momento que esta nuvem também ela saía, se levantava e saía. Ou seja, o povo era guiado pelaquela nuvem, também aí simbolizando a proteção do Espírito Santo sobre todo o povo de Israel. Ok? Então essa proteção também está sobre a nossa vida. O tabernáculo somos nós. O Espírito Santo está dentro de nós, mas está também sobre nós. Ele também está nos guiando de maneira ali em sua liderança em nossa vida. Então, o nosso autor deixa bem claro aqui que é bem melhor ser guiado pelo Espírito Santo do que tomar decisões e caminhos que muitas das vezes não é a nuvem que nos guia para lá. Não é a presença do Espírito Santo que nos guia para lá, né? E assim nós podemos ter em nossa vida consequências que não é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, é mais uma analogia que nós fazemos aqui daquilo que era, toda aquela representação, e daquilo que nós somos hoje como o próprio templo, o próprio tabernáculo, a própria morada do Espírito Santo. Antes, o povo era guiado pelo deserto, pela nuvem. Hoje também nós somos guiados, e temos que ser também guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque só Ele pode traçar
uma rota verdadeira para toda a vida do ser humano. Amém. E assim nós chegamos no terceiro e último tópico da nossa lição, cuidando do templo do Espírito. No primeiro ponto, fugir da prostituição. Nós vemos até aqui, queridos, essa realidade que nós precisamos trazer para a nossa vida prática. A realidade de que somos templo e morada do Espírito Santo. Nós vimos lá atrás, nessa lição ainda, que fomos comprados. Nós vemos a analogia bíblica da realidade do tabernáculo e da nossa vida. E aqui nós somos agora lembrados de que se eu entendi essa realidade, eu preciso também entender que a exigência de Deus é que eu cuide bem desse templo. Então, se já aprendi que é um templo e morada do Espírito Santo, agora nós vamos focar na realidade de ter cuidado com ele. E o primeiro ponto, justamente fugir da prostituição. Aqui o termo usado por Paulo no grego é porneia e faz uma referência a qualquer forma de pensamento impuro. E o que é o pensamento, a visão, o consumo de material, queridos, que são impuros? Tudo aquilo que deturpa o propósito de Deus é impuro. E a impureza vem de sujeira. Lembre-se disso. A impureza vem daquilo que suja, que macula o que é santo, o que é puro. Jesus, no Sermão da Montanha, nos lembra que bem-aventurados são aqueles que são puros, porque eles verão a Deus. A questão da moralidade para Deus é algo muito importante, queridos, porque lembrem-se que o que Deus quer é nos afastar de todo o pecado e também das consequências do pecado. E consequências para a nossa vida e das consequências que o pecado causou. Então, uma delas foi a maculação, a impureza, a mentira a respeito das coisas que Deus criou. Então, a prostituição é toda forma, do ponto de vista bíblico, não é do ponto de vista do Código Civil, não, e nem da moralidade da nossa sociedade. Do ponto de vista bíblico, a prostituição é toda forma de impureza, de sujeira ou de maculação daquilo que Deus criou. E isso tem um sentido muitíssimo amplo, que além da questão sexual, dos pensamentos impuros, de ver aquilo que não se deve, vai para além disso, queridos. É interessante nós entendermos que o apóstolo Paulo usa esse termo, mas ele tem um sentido muito mais amplo do que muitas vezes nós achamos. Então, a pureza que se fala aqui é uma das formas de cuidado com o templo e morada do Espírito Santo. Então, aqui ele vai fazer referência, a essa questão, da imoralidade sexual, vai nos lembrar que fugir está na forma ativa, então é nossa responsabilidade, se afastar daquilo que não agrada a Deus. Ele conclui dizendo: a pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical: fugir. Então, um lembrete que essa é uma forma mais, talvez, conhecida, de impureza, mas não é a única. E se vamos ter cuidado com o nosso tempo, nós precisamos começar por isso, mas sabendo que toda forma de pensamento que macula o que Deus criou e os seus santos propósitos são impureza. Amém, meus irmãos. Chegamos agora no segundo subtópico terceiro. Já estamos aí no final da nossa lição, hein? Já ia voltar para o início, meu Deus. Diz assim, os cuidados do templo do Espírito Santo. Vamos falar agora sobre disciplinas espirituais que nós podemos observar, ok? A partir do momento que nós tomamos a decisão de entregarmos aí a nossa vida ao Senhor para que possamos ser esse templo e essa morada do Espírito Santo. Diz assim nosso autor:
Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-lo a Deus como instrumentos de justiça. Então, não basta tão somente eu parar de as práticas mundanas que, de repente, eu fazia antes de entregar a minha vida, meu corpo, minha alma, meu espírito ao Senhor, ok? Mas sim começar a produzir realmente aí justiça em meus atos, em minha vida. E essa justiça, como já destacou o nosso professor Diego, não é algo humano, mas sim é uma justiça do ponto de vista divino. É aquilo que Deus imputa em mim como justiça, eu devo, a partir do meu corpo regenerado pelo Espírito Santo, produzi-la nessa terra, diante de uma sociedade tão injusta. Ok? Então é necessário realmente apresentar o nosso corpo como instrumentos dessa justiça de Deus. Também em culto, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, é um culto que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então é um sacrifício. Ok? Muitas das vezes o meu corpo, minha natureza humana quer se conduzir para um caminho que não agrada o Senhor. Então esse sacrifício tem que ser feito por mim, ok? Para que eu possa direcionar as minhas ações para aquilo que agrada a Deus. E só assim eu poder ser santo e agradável a Deus. Primeiro vem a questão de eu me sacrificar. O que seria eu me sacrificar? Novamente, eu vou falar para você. É realmente eu retrair ao máximo, ok? Retrair ao máximo a minha vontade carnal para que a vontade de Deus possa se expressar no meu corpo físico. Aí eu serei realmente agradável a Deus. Estarei cultuando ao Senhor com meu próprio corpo. Continuando aqui, o nosso autor diz assim: é por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual, como jejum, oração, estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Então nós temos que ter essa consciência, meu irmão. Nós temos que saber que eu, como templo morado do Espírito Santo, tenho que praticar realmente disciplinas, ok? Atitudes que venham a fortalecer a minha vida espiritual, que venham a fortalecer as minhas bases espirituais. E isso é um dever nosso. Por mais que o Espírito Santo já habite em mim, ok? Eu tenho realmente algumas disciplinas, algumas atitudes que tenho eu mesmo que tomar. Agora, claro, com o Espírito Santo, ele nos ajuda para que possamos realmente ter isso primeiramente em mente e praticaremos de forma realmente correta, de uma forma que venha a agradá-lo, ok? Ele nos guia em toda a verdade, porque ele é a própria verdade. Produz em nós o seu fruto, ok? Os frutos do Espírito Santo é aquilo que marca realmente um crente salvo, ok? Você pode ter todos os dons espirituais e não ser salvo. Você pode ter dons espirituais, chegar naquele grande dia e ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheci. Porém, os frutos do Espírito, ele marca realmente a habitação do Espírito Santo em nossa vida. Ou seja, eu só consigo praticar e viver e produzir frutos que agradem a Deus a partir do momento que eu sou agora templo e morada do Espírito Santo. É Ele que faz fluir em mim essa questão dos frutos. Não eu mesmo, mas a vida dele em mim. E é isso que Deus quer para todos nós. Ele também nos capacita para servir a Cristo. Habita em nossos corações como penhor da nossa eterna redenção. Como já colocamos aqui, ter o Espírito Santo é ter a certeza, a convicção que você é salvo na pessoa de Jesus Cristo, ok? Então não aceite o discurso que algumas pessoas falam por aí que você não pode dizer que é salvo. Se você tem o Espírito Santo,
se você produz realmente os frutos do Espírito, se você é a habitação do Espírito Santo, você é salvo na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a convicção que todo crente tem que ter em sua vida espiritual. Somos salvos porque somos a habitação do Espírito Santo. Pela questão de sermos a habitação do Espírito Santo, nós somos salvos em Jesus. Exatamente. E que coisa maravilhosa é ter essa paz, né? Tem um hino que diz: paz, paz, gloriosa paz. Desde que Cristo minha alma salvou, sinto doce paz. Glória a Deus. Temos que ter essa certeza, queridos. É o que nos traz tranquilidade. Mas essa certeza vem do fato dele ter prometido, né? Se fosse mérito nosso, eu ia ficar na dúvida mesmo. Mas não é. E a paz que excede todo entendimento. Exatamente. Que coisa gloriosa. Aleluia. Terceiro ponto e último é disciplinas corporais. Nós vemos com o nosso irmão Isaías sobre as disciplinas espirituais. Ninguém pense que os resultados espirituais vão vir sem esforço. Parece que existe hoje uma mentalidade, queridos, de servir de forma passiva. Exatamente. Ao Senhor. E quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, uma referência clara a que devemos servir com disciplina, fazer o que tem que ser feito, mesmo contra a nossa vontade. É disso que se trata, disciplina. E nesse último ponto, o comentarista vai tocar no assunto delicado de cuidado com o corpo também. Porque alguns crentes até citam Paulo dizendo que o exercício corporal para pouco aproveita. Não é o conselho que ele dá a Timóteo, mas nós precisamos contextualizar essa realidade, queridos. Nós vemos que nós somos corpo, alma e espírito, e devemos tratar com zelo da nossa alma, devemos tratar com zelo do nosso espírito e também devemos tratar com zelo do nosso corpo. Primeiro, contextualizando aqui, se essa desculpa já foi usada por você, observe que Paulo está dizendo a Timóteo que muito mais excelente do que essa vida física e a vaidade desse mundo são as coisas espirituais. E ele está dizendo para pouco aproveita, porque quando se compara a limitação dessa vida com a eternidade, realmente você tem um abismo muito grande. Mas o que não nos deixa descobertos do fato de que na Bíblia nós vemos exemplos de cuidado com o corpo, com a alimentação, com a repreensão da glutonaria, da bebedice. E tudo isso nos ensina a ter um espírito moderado e que tem domínio próprio, inclusive sobre a alimentação. Nós não temos o hábito de orar pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a fazer escolhas melhores na nossa alimentação, por exemplo. Mas, à luz das Escrituras, é algo que nós poderíamos fazer e seria algo muito sábio fazê-lo. Em Isaías, nós vemos o exemplo do rei Ezequias. Deus poderia ter curado a sua chaga sem que a pasta de figos e o emplasto fossem necessários. Mas nós vemos o profeta ser orientado a transmitir a Ezequias um tratamento para o seu corpo físico. Para a gente concluir esse ponto, nós falamos primeiro, do cuidado, como é importante, e segundo, de que nós precisamos também lançar mão de tratamentos que estão à nossa disposição. Algumas pessoas se recusam a alguns tratamentos, porque esperam que com isso vão expressar uma fé, E à luz das Escrituras, queridos, não é isso que nós vemos. Deus cura? Sim, Ele cura. Mas nós não devemos rejeitar a medicina, não devemos rejeitar os tratamentos que estão à nossa disposição. O próprio Deus estabeleceu tudo isso, Diego? Exato. Deus nada foge do controle, do domínio, da determinação divina. Nós temos essa certeza que tudo está sob o controle do Senhor, não é isso? Meus irmãos, chegamos agora no final da nossa lição, esperamos
profundamente, né, Diego, que você tenha sido muito abençoado com essa lição, né? Você cuide do seu corpo também diante do Senhor, tá? Deus está vendo aí você dormindo até 11 horas da manhã, não querendo dar uma caminhada, né? Comendo aí coisas que vão entupir suas veias. Meu irmão, cuidado com isso aí, viu? É pecado também esse negócio, viu? Meus irmãos, tem uma sinopse aqui que gostaria de deixar claro para vocês, diz assim: cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Veja, é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Conclusão diz assim: corpo e mente saudável nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Então, essa disposição do corpo, né, para que possamos estar dispostos a fazer a obra do Senhor, nosso corpo físico tem que estar bem saudável, né, isso, Deus? Está bem ali. Né? Como é que eu vou poder realmente trabalhar na obra do Senhor se eu não tenho condições físicas para isso? Então, eu cuido do meu corpo para que quando eu for acionado pela obra do Senhor, eu possa estar em condições físicas também de exercer aquela devida atividade que me é proposta. É muito interessante nós observarmos isso aí. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada como templo do Espírito. Um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus, meus irmãos. Então, com isso, nós terminamos aqui mais um estudo no nosso programa. Vale a pena ressaltar, meus queridos, que esse programa não tem a intenção de substituir a escola bíblica dominical, ok? Vá à sua escola bíblica dominical, na sua igreja local, tá certo? Tenha esse programa como mais uma ferramenta para lhe ajudar na sua vida espiritual e que você possa realmente preservar para aquele grande dia saudável de maneira espiritual, corpo, alma e espírito. Amém. Glória a Deus.